Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de reações orgânicas e agora a gente vai falar sobre reações de adição. Veja bem, a gente tem que entender primeiro o que vai ser uma reação chamada de adição. Aqui, ó. Uma adição é literalmente adicionar algo ao composto. A gente viu reações de substituição, quando eu substituo uma característica de um composto orgânico. Nas reações de adição, você vai ter o composto orgânico sendo acrescido de álcool. Vou dar um exemplo aqui, ó. Né? Aqui eu disse um AB, ou seja, uma substância inorgânica genérica. Pode até ser orgânica, mas vamos focar no acontecimento a essa estrutura orgânica. Né? Um CH2, um composto insaturado, esse é o eteno. Né? Para quem não lembra, esse é o eteno. Ok, esse composto, né, pode adquirir, se quebrar essa ligação π, mais uma ligação para cada um dos carbonos, obtendo assim um composto saturado, onde o grupamento A, o conjunto de átomos ou o átomo A, se liga a um carbono, enquanto o conjunto de átomos ou o átomo B se liga no outro carbono. Então, uma reação de adição, ela vai sempre acontecer, vamos dizer sempre não, mas ela é mais comum, porque ela pode aparecer também em compostos saturados cíclicos, mas ela é muito mais comum, a gente vai focar em falar nas insaturações. Em duplas com carbono, em triplas com carbono, ou na carbonila, né, que é o C ligado à dupla O. Beleza? Tranquilo? Para ficar um pouco melhor, vamos começar falando sobre essas adições na dupla C, na C dupla C, né? E aí a gente sempre foca nos alcenos, por mais que às vezes não seja um alceno, seja só uma cadeia insaturada. Primeira reação que a gente vai falar é a hidrogenação, uma das reações mais citadas nos vestibulares quando se fala de adição, porque é a formação de um alcano. O que você tem é a quebra da ligação π, e aí você tem espaço para entrar um hidrogênio em cada um desses carbonos. Tá? Para essa reação acontecer, você precisa de uma pressão, um calor e um catalisador, que seja o níquel ou o cobalto. Aí você gera um alcano. Veja bem, essa reação, primeira coisa que é importante é que ela não é uma reação simples de forma usual. Na verdade, simples ela é, em comparação a outras reações, mas ela não é uma reação de valor comercial alto, ou seja, não é um foco geralmente transformar um alceno no alcano, porque o valor comercial do alceno é mais caro, né? Você gera mais reações com os alcenos. Porém, tem alguns casos onde você utiliza isso. Por exemplo, em cadeias carbônicas, não são alcenos, são ácidos graxos. Mas esquecendo o grupamento carboxila e focando na cadeia carbônica, tem a insaturada, e caso você queira saturar para transformar óleos, que são cadeias insaturadas, em gorduras, você faz a hidrogenação. Beleza? Então, uma hidrogenação é adição de hidrogênio, por favor, tá? Eu tô falando desde o começo, mas aí não confunda com hidratação, que a gente fala mais a seguir. Bom, além disso, também temos a halogenação, que é a adição dos halogênios, né? Quando você tem a adição dos halogênios, mesma coisa, só que não é uma substituição. Aqui, quando você tem no alcano, é uma substituição. No alceno, você tem quebra da ligação. Um cloro entrando em cada um desses carbonos, beleza? Tranquilo? Pode ser cloro, pode ser bromo, ou pode ser o iodo, tá? O flúor, como a gente sabe, ele degrada o composto orgânico. Vamos lá. A ordem de reatividade, né, segue essa lógica, onde o cloro é o elemento mais reativo. Mas o caso do bromo tem um teste em particular. A gente utiliza o chamado teste de bromo para verificar se existe insaturação no composto. Ou água de bromo, que eles chamam. É uma solução, porque a água não tem nada, que está em tetracloreto de carbono, ou seja, uma solução apolar. Tá? Só que o bromo ele tem uma cor característica, que é um vermelho castanho. Então, quando você adiciona essa solução ao hidrocarboneto, e por acaso ele descora, ele deixa de ter essa cor do bromo, aí então quer dizer que existe duplas, quer dizer que o bromo reagiu com essa insaturação. Tranquilo? Então acaba que às vezes uma questão ou outra fala sobre esse teste de bromo. Esse teste de bromo é adicionar bromo ao composto, caso ele tenha insaturação, vai reagir. E aí deixa de ter o reagente bromo, deixa de ter aquela cor específica. Tá?
A gente também tem, como a gente chama de HX ou hidroalogenação, tá? Que é um ácido, na verdade. E aí é a mesma coisa, o H entra para um carbono e o bromo ou outro halogênio entra para outro carbono. E aí você pode se perguntar algo que eu vou segurar mais para o final dessa aula. Bruno, aqui tu colocou focado o hidrogênio para um lado e o bromo para o outro. Pode ser trocado? Por quê? Pode, mas vamos dar alguma coisa para esse composto? Não. Ah, e se fosse um alceno um pouco maior, vai mudar, não vai? Vai. E você vai falar disso? Vou. Espera mais um pouquinho. Mas ao princípio, quebra da ligação dupla, e aí você tem só da ligação π, na verdade, o hidrogênio indo para um, o bromo indo para outro, ou o cloro indo para outro, ou o iodo indo para outro. A ordem de reatividade é diferente da ordem dos halogênios, porque tem a ver com a força. O HI é um ácido mais forte do que o HBr, do que o HCl, porque tem uma capacidade maior de doação de prótons. Beleza? Tranquilo? Tá? E aí, última adição à dupla que a gente vai trabalhar é a hidratação. Então, temos dois casos, que é H2 e halogênio, né, que seria só o mesmo elemento para os dois lados. Tem o HX, que é o HBr, HCl ou HI, e tem a água. A água tu vai conhecê-la como assim, ó, OH. Porque aí o H entra para um carbono e o OH vai entrar para outro carbono também. Mesma forma, tá? Mesma forma real nesse caso. Ah, Bruno, e se o hidrocarboneto for maior? Segura que eu vou falar nos dois casos agora. Mas, porém, quero que você entenda essa estrutura. Então, a hidratação de um alceno, hidratação, é diferente de hidrogenação. A hidratação forma um álcool, sim, forma um álcool. E aí, agora sim, a regra de Markov-Nikov, que depois eu mostro isso em outra estrutura. O que vai dizer? Quando você tem a possibilidade de dois compostos sendo gerados diferentes, você vai priorizar a entrada do hidrogênio, né, no carbono mais hidrogenado. Hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Tá? Se você fizer isso, você consegue matar a questão. Exemplo, tenho aqui o propeno. O propeno. E aí eu quero saber o seguinte, propeno vai reagir então com HCl, e aí o H pode entrar aqui, ou o H pode entrar aqui. Em consequência disso, deixa eu mudar de cor, o Cl pode entrar aqui, e o Cl pode entrar aqui. Então, eu tenho duas possibilidades para o cloro entrar, duas para o hidrogênio entrar. Então, eu posso ter dois produtos. O cloro entrando no meio, eu teria o 2-cloro propano. Eu já não sei mais escrever propano, foi ótimo, né? Propano. E aqui eu teria o 1-cloro propano. Qual vai ser o composto? Já está dizendo aqui, né? Deixei uma colinha para vocês, mas por quê? Porque se você for pensar, começa pensando na entrada do hidrogênio primeiro. O hidrogênio vai entrar aqui ou vai entrar aqui? Muitos alunos meus, às vezes, quando falam só que o hidrogênio vai entrar no hidrogênio mais hidrogenado, fala, Bruno, o mais hidrogenado é esse, ele vai entrar aqui. Eu falei, cara, ele nem faz parte da dupla. A quebra da ligação não aconteceu aqui, aconteceu aqui. Estou falando do mais hidrogenado entre ele. Esse é o mais hidrogenado. Então, aqui que ele vai entrar, ó. Então, o cloro entra no menos hidrogenado, aqui. Isso. Então, o produto preferencial que vai ser gerado em maior quantidade, já isso é chamado de subproduto, é o 2-cloropropano. Beleza? Tranquilo? A única coisa que pode acontecer, e observações, isso eu falei para o HCl, mas isso seria para qualquer um, para o HBr, para o HI, ou também para a água. A água também vai seguir esse procedimento reacional, né? Alguns falam, obedece à regra de Markov-Nikov. Não gosto muito de usar esse termo, mas é isso, né? Segue esse padrão de preferência.
a não ser que a reação aconteça em uma condição específica, que é o peróxido. Quando a reação, e literalmente a reação de HBr acontece em meio de peróxido, é o que a gente chama de efeito Karash, ou regra anti-Markov-Nikov, aonde o hidrogênio entra no menos hidrogenado, então o hidrogênio entra aqui e o bromo entra no primeiro carbono, sendo esse um bromo propano. Ok? Tranquilo? Foi? Então, beleza. A gente fecha essa parte dessa aula, a gente volta em uma outra aula para falar mais um pouco sobre reações de adição e entender um pouco sobre esse mecanismo também, tá? Até a próxima!